pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu quero apresentar uma ferramenta aqui para você chamada Análise SWOT. Muita gente conhece, já ouviu falar, principalmente aí quem é empresário, empreendedor, né? Para você fazer o teu planejamento, fazer o teu... se alguém aqui já fez algum tipo de planejamento, né? Para empreender, para lançar um negócio, o mínimo que você já deveria ter feito é fazer uma análise SWOT, né? Jackson, o que é análise SWOT? Análise SWOT é uma ferramenta criada aí pela ciência da administração, né? Para você fazer um planejamento estratégico antes de você efetivamente ir para a ação, né? É planejamento estratégico de um determinado negócio, de um determinado empreendimento. Mas hoje eu quero trazer para você aqui a análise SWOT pessoal, isso mesmo. Você pode fazer sim uma análise SWOT de você. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo e vamos ao conteúdo de hoje. Então, o que é a análise SWOT, né? O que significa? A análise SWOT, ela nasceu dessas 4 letras aí, S-W-O-T. O S, ele vem do inglês strength, força, né? O W vem do weakness, que são as fraquezas. O O de opportunities, né? E oportunidades, né? E o T, threats, ameaças, né? São as ameaças em inglês. Então, essas são as 4 letras aí que representam a análise SWOT. Então, são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E a gente vai falar aqui pessoais, que cada indivíduo possui, tá? Então, como é que a gente consegue visualizar? Eu trouxe aqui nessa matriz para você verificar. Primeiro eu quero que você aqui te mostrar os fatores positivos e os fatores negativos, mas fazendo uma análise interna, aqueles fatores que você tem gerência sobre eles, tá? Você tem domínio, você pode influenciar sobre eles. E quais são esses fatores? São as tuas forças, a gente vai analisar aqui em detalhe, e as tuas fraquezas. E aí são, no caso, exatamente os fatores negativos, tá? Tuas forças são os fatores positivos. E a gente vai analisar aqui as oportunidades e as ameaças, elas são o quê? Fatores externos, você não tem controle sobre isso, mas eu posso sim, de alguma forma, identificá-las e saber aproveitar da melhor forma possível, alinhando com as minhas forças ou com as minhas fraquezas, tá bom? E aí, eu já quero ir para um exercício breve e aqui a gente já vai para a prática. Como é que é? A análise SWOT, ela funciona como uma análise, uma autoanálise pessoal, para você se conhecer melhor. Isso a gente aplica muito aqui num processo de coach ou num processo de mentoria com empresários, etc. Para quê? Para você fazer essa autoanálise. O teu estado atual, você consegue identificar, poxa, como que eu de fato estou hoje e para onde que eu posso ir, o meu estado desejado, para onde eu posso melhorar, tá bom? Gente, e aí eu quero que você olhe agora para os 2 fatores internos, aqueles que dependem de você. E o primeiro exercício que eu quero te passar é que você liste aí pelo menos 5 coisas que você hoje tem habilidade, você tem qualidade, você reconhece que você é bom naquilo, você tem competência, né, sobre aquela coisa, determinada ação, daquele fator. Esses são os teus pontos fortes, os teus pontos positivos aí que te ajudam no dia a dia. Eu vou te dar algum exemplo aqui. Por exemplo, você tem um determinado nível de experiência aí sobre determinado assunto. Será se a tua formação acadêmica hoje ela te coloca numa posição que é bastante positivo, você criou habilidade, você estudou, você tem mais conhecimento sobre determinado assunto, isso é um ponto positivo para você. O teu relacionamento pessoal, tuas conexões, o teu network, isso tem ajudado você, é um ponto positivo para você. A tua habilidade de liderança, você considera um bom líder, você é capaz de liderar grupos, liderar pessoas. A tua capacidade de negociação, né? Como é que você se porta com a negociação? Você se considera isso um fator positivo para você? Sim ou não? É uma forma de você elencar. Eu estou te dando exemplos aqui. E a tua própria personalidade. Você considera a tua personalidade um fator positivo? Isso são todas as características pessoais positivas, né? As tuas características positivas que eu quero que você elenque. Então, papel e caneta na mão, escreve aí pelo menos 5 coisas que você, olhando para você mesmo, você identifica que elas são positivas, ok? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é identificar as tuas fraquezas de fato, né?
e que isso hoje para você é um fator negativo. Eu vou te dar aqui o segundo passo. Então eu quero que você liste no mínimo, tá? Se você conseguir mais, ótimo, mas no mínimo, porque vai fazer você pensar, você refletir, colocar aí a tua imaginação para fora. Pelo menos 5 coisas que você tem dificuldade, você tem limitações e que também pode trazer ou você tem um determinado comportamento negativo. E isso hoje, para a tua visão, é um fator negativo, mas ele só depende de você querer mudar, você querer fazer diferente, etc, tá? Então, olha para esses fatores, são fatores que você hoje sabe que os possui, mas que você pode melhorá-los, né? E isso está sob o teu controle. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, timidez, a insegurança, né? Baixa autoestima, a dificuldade aí para tomar decisões, qualidade técnica específica sobre determinado assunto, a tua personalidade hoje, ela pode te sabotar, ela te sabota, os teus relacionamentos pessoais, se você tem ou se você não os tem, será se eles são fatores negativos hoje na tua vida? Eu queria que você parasse, refletisse e escreve aí, quais são esses fatores negativos? Eles acontecem, eles existem, mas só depende de mim mudá-los, ok? Bota aí no papel. E o terceiro passo nessa análise SWOT pessoal é exatamente você agora identificar as oportunidades, aqueles fatores externos que não dependem de você, mas eles estão aí, tá? Mas é que eles podem aí de alguma forma serem aproveitados. Aí eu vou te dar o passo. Lista para mim quais são pelo menos 5 oportunidades. Pelo menos 5 oportunidades aí que você percebe hoje no teu dia a dia, tá? Mas são fatores externos que você identifica que podem ser oportunidades. Vou te dar um exemplo. Aumento aí da economia do país, o mercado de trabalho aquecido, um bom networking, né? Reservas financeiras, se você as tem, novas tecnologias surgindo, cursos e estudos, você pode fazer, né? Então, assim, existem essas oportunidades ao seu redor, no seu meio. Analisa aí. Esses são fatores externos, você não tem controle sobre eles, eles estão lá, mas depende de você encarar isso como uma oportunidade, né, ou não, tá bom? Pessoal, e a quarta análise é exatamente as ameaças, né? Eu quero que você analise aí pelo menos 5 coisas que você identifica hoje como uma ameaça. Eu vou te dar alguns exemplos. Será se o poder de investimento financeiro hoje seu, ou do país, ou do lugar que você está, da tua igreja, etc. Será se ela tem capacidade para conseguir atingir esses objetivos que eles estão almejando, tá? Aumento da violência talvez na região que você mora, que você se encontra, que você quer desenvolver determinado projeto, a crise econômica, a mudança a mudança de presidente, né, que é o que a gente está vivendo agora, as condições políticas instáveis, os relacionamentos pessoais também. Você identifica isso como uma ameaça? Analisa, pensa aí e escreve no papel pelo menos 5 ameaças que você identifica hoje aí no teu cenário, no teu cenário, né, o que está ali na tua volta. Lembrando que esses fatores, né, essas ameaças, elas são fatores externos, elas estão lá, elas podem acontecer, mas que não dependem de você, tá bom? Ok? E lembre-se, elementos externos, eles podem prejudicar os seus planos, tá bom? Então, depois de você escrever aí pelo menos 5, né, 5 pontos de cada item aí que eu comentei com você, né, das tuas características positivas, das tuas negativas, das tuas forças, das tuas fraquezas, das oportunidades, das tuas ameaças, eu quero que você analise aí nas tuas forças. Quais são as forças que você precisa manter e trabalhar mais ainda para essas forças? Analisa agora para as tuas fraquezas que você escreveu. Quais são as fraquezas que você precisa eliminar? Urgente, você precisa aí talvez diminuí-las, né? Quais são essas fraquezas? Olha para aí
anota aí, marca aí, né? Quais são essas fraquezas que você precisa eliminar da tua vida o mais rápido possível, tá? E olha para tuas oportunidades. Qual é a oportunidade que você precisa criar? Aproveitar elas, que elas estão vendo, você tá vendo elas e você precisa, agir, precisa se movimentar, depende de você, elas estão lá, mas depende de você agir, sair do lugar, né? E as ameaças? Uau, eu tô vendo, eu anotei, já identifiquei, e se elas acontecerem, como é que eu controlo, como é que eu me preparo para elas, tá bom? Escreve aí do lado, escreve aí, como é que se isso acontecer, como é que você vai agir, tá? Pessoal, baseado nisso, agora você fez a tua autoanálise e fez agora as considerações desses pontos que eu te comentei agora, eu vou te convidar para te fazer o teu plano de ação, porque não adianta eu fazer só autoanálise, fazer o levantamento, né, da minha análise SWOT, né, que a gente chama essa análise 360 graus, analisando meus pontos positivos, meus pontos negativos, as minhas ameaças, as minhas oportunidades, mas se eu não fizer nada, vai ficar tudo do mesmo jeito. Então o importante é você sair daqui hoje com um plano de ação. E aí eu te convido, o plano de ação usar uma outra ferramenta que também é muito conhecida aí na ciência da administração, né? O 5W2H. O que é o 5W2H? São 5 perguntas, né, que começam com a letra W no inglês, e 2H, que são 2 perguntas que começam com a letra H, né, do inglês. E quais são essas perguntas, Jackson? A primeira é o what, né? O que será feito? O que será feito com essa determinada ação que eu preciso fazer? Então vamos lá, vamos para um exemplo. Você identificou que você tem uma determinada oportunidade alinhada com um objetivo, ponto positivo teu. Poxa, então se eu linkar esse meu ponto positivo com uma oportunidade que eu vejo, pode sair daí um plano de ação. Então o que você precisa fazer? Já escreve aí. Se caiu uma ficha, caiu um insight, já escreve aí. Depois de escrever isso, eu já quero que tu pense na segunda pergunta. Por que vai ser feito isso? Por que será feito isso? Por quê? Tá bom? Escreve aí, papel e caneta. Terceira pergunta. Onde será feito isso? Aonde que isso vai poder acontecer? Aonde isso vai poder ser realizado, tá? Então, isso depende de um local, de um ambiente, aonde isso vai poder ser feito. Quarto, quando será feito? Determine data. Gente, não adianta plano de ação se eu não determinar uma data, tá bom? Determine quando isso vai acontecer. Estipule aí, já que isso pode acontecer daqui a um mês, daqui a 30 dias, semana que vem, amanhã. Quando? Escreve aí. É importante você comunicar isso, né? Comunicar quando isso pode acontecer, tá? E por quem? Who? Por quem? Quem fará isso, né? Por quem será feito isso? É por mim? Isso depende de fulano, depende de ciclano? O ideal é que seja por você, né? Porque você tem controle, você sabe disso. Então, é eu mesmo. Então, coloca o teu nome, é você que vai fazer isso. E as duas outras perguntas, né? Que são o como, como será feito, né? Como será feito, e o outro W é o quanto custará. Isso terá algum custo financeiro, ou quanto que isso vai custar para você? Eu preciso ter um dispêndio de algum valor financeiro? Se não custar nada, bota 0. Mas como será feito? Como? Tenta descrever o máximo de detalhes possível. Pessoal, o que você está fazendo aqui? Você está conseguindo agora materializar um plano de ação para o que você identificou agora no passo a passo que eu te passei. E eu te convido, amigo, tá vendo a data aí? Já começa a agir a partir de agora, a partir de hoje, tá bom? E aí, por tudo, identificou cada item desse, identificou o teu plano de ação, as ações que você precisa fazer, agora eu te convido, avalie se tudo isso está alinhado com o seu propósito e com a tua missão, ok? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham contribuído aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.